a crise sanitária iniciada em 2020, a solução mais óbvia e ideal é a vacinação em massa. Contudo, na mente das pessoas surgem algumas perguntas do tipo: as vacinas são seguras? Houve tempo suficiente para que elas pudessem ser feitas? Como as vacinas são feitas? Como surgiram as vacinas? São questionamentos reais e que devem ter uma resposta segura, para que todos nós nos sintamos tranquilos. Essas e outras perguntas vou tentar responder ao longo desse vídeo. Por favor, fique até o final. No final desse vídeo, darei uma dica de como enfrentar os problemas financeiros desse período, obtendo renda de uma forma simples. Vale a pena ficar até o final. Edward Jenner, nascido em Berkeley, Inglaterra, em 17 de maio de 1749, foi naturalista e médico, iniciando seus trabalhos como aprendiz de cirurgião com apenas 14 anos de idade. Por fim, concluiu seus estudos em Londres. Em 1789, Edward Jenner verificou que vacas com feridas idênticas às da varíola tinham uma versão mais leve da doença. A sabedoria popular daquela época dizia que pessoas que trabalhavam com gado não tinham varíola. Foi então que, em 1789, ele resolveu inocular em uma criança de 8 anos de idade, chamada James Phillips, pus de uma vaca contaminada no arranhão que ele fez no braço do menino. Verificou então que o menino teve pouca febre e lesões leves, mas que também teve uma recuperação rápida. Após essa experiência inicial com o garoto James Phillips, resolveu então inocular o vírus de um paciente que já estava com a varíola na mesma criança e verificou que ela não teve a doença. Estava então, a partir daquele momento, criado o princípio das vacinas. Edward Jenner compilou seus estudos e os apresentou na Academia de Ciências do Reino Unido. A academia, então, resolveu que não havia provas suficientes para que essa experiência fosse declarada como válida, já que ela era baseada em apenas um caso. Resolveu, então, a partir da decisão da academia, fazer novas experiências inoculando o vírus em outras crianças e até mesmo em seu próprio filho, obtendo, então, os mesmos resultados satisfatórios. Em 1798, finalmente, seu trabalho foi publicado e reconhecido pela Academia de Ciências do Reino Unido. Contudo, continuou sendo ridicularizado e considerado repulsivo o fato de ter que infectar humanos com material colhido de animais doentes. Com o tempo, como os resultados eram altamente satisfatórios para o combate à varíola, começaram a verificar a vantagem do método para debelar a doença que já levara a óbito tantas pessoas. O método então foi amplamente aceito e iniciou a vacinação. A varíola foi considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde no ano de 1980. O objetivo das vacinas é reduzir o risco das pessoas obterem a doença, prevenindo-as através das próprias defesas naturais do ser humano. As vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, que podem ser vírus ou bactérias. Substâncias essas que podem ser vivas ou mortas, ou seus derivados. Essas substâncias estimulam o sistema imune da pessoa a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam em defesa do organismo. Essas proteínas combatem os agentes patogênicos que estão causando as infecções nos indivíduos. Esta vacina, então, é projetada para que o sistema imunológico lembre a maneira certa de combater a doença, que pode ser por anos, décadas e quem sabe para sempre. Muitas doenças foram erradicadas pelas vacinas. A pessoa entra em contato com o antígeno, essa substância causadora da doença, faz com que o sistema imune inicie a produção de anticorpos para combater a doença. Se o sistema imunológico não reconhece aquele antígeno, provavelmente o indivíduo terá aquela doença.
Contudo, se o sistema imune se lembrar de já ter combatido antes aquele antígeno, ele irá atuar da mesma forma para debelá-lo. Concluímos então que as vacinas atuam desenvolvendo a chamada memória imunológica, quando então é introduzido o agente patogênico que pode ser uma versão morta ou enfraquecida do vírus, ou quem sabe uma versão derivada do antígeno no organismo que então estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Isso significa que, quando a pessoa é infectada com aquele agente, o organismo começa a produzir uma resposta imunológica para destruir o mesmo. Antes que as vacinas sejam inoculadas em seres humanos, são realizados testes extensivos e rigorosos, começando primeiro em animais. Na fase 1, dezenas de voluntários recebem a substância e então é verificada a segurança da mesma. A resposta imune se está combatendo a doença e, por fim, se a dosagem está correta. Na fase 2, são recrutados centenas de voluntários para serem monitorados. São verificados os efeitos colaterais e, por fim, a resposta imune. Essas pessoas, obviamente, devem ter as mesmas características das pessoas que vão receber futuramente as vacinas. Nesta fase, metade das pessoas recebem a própria vacina e outra metade recebe placebo, que simplesmente não tem efeito da vacina. São então tiradas conclusões. Por exemplo, se a quantidade de pessoas que receberam a vacina obtiveram resultados superiores aos que receberam apenas o placebo, que não tem finalidade de curar a pessoa. Por fim, inicia-se a fase 3, e nessa fase milhares de voluntários recebem a substância e o placebo, igual à fase 2, e os dados são novamente comparados. Na etapa final, a partir de todos os testes realizados, são feitas revisões de eficácia e verificada a segurança e a logística da fabricação da vacina. Desta forma, penso eu que a vacinação é uma forma simples, segura e eficaz. As nossas defesas naturais, através do nosso próprio sistema imunológico, verificam a existência da infecção e, através da memória imunológica da própria pessoa, combatem a mesma infecção. Esse método está há um bom tempo sendo usado para o combate de várias doenças transmissíveis e até aqui tem se mostrado eficaz e razoavelmente seguro. Se você gostou desse vídeo e deste conteúdo, por favor se inscreva no canal. Não se esqueça de dar um gostei e de fazer o seu comentário. E por fim, uma palavra final. Se você acredita que seu salário não lhe rende o suficiente para manter o seu padrão de vida, na descrição desse vídeo coloquei um link de uma página que mostra a maneira que você poderá obter renda extra e complementar o seu salário através das redes sociais. Você se diverte, interage com seus amigos e ganha renda extra. Parece uma ótima ideia, não é mesmo? Vale a pena verificar. Então, agradeço o seu tempo, volte sempre. Até a próxima, um abraço.